Ao Mandiocast, o podcast da mandioca. Eu sou Patrícia Miyagawa e no episódio de hoje iremos falar sobre o Maniveiro Guardião, localizado na comunidade de Canabrava, município de Alcobaça. Iremos conhecer todos os detalhes dessa área de pesquisa que vem revolucionando a mandiocultura no extremo sul da Bahia. Hoje convidamos a Geile Viviane, especialista em mandioca e criadora do Mandiocast, Bruno Vendramini, coordenador de produção da Polímata, e o Erlis Gomes, técnico responsável pela assistência técnica da comunidade de Canabrava e pelo Maniveiro Guardião. O Erlis, seja muito bem-vindo ao Mandiocast. Estamos ansiosos para saber um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas no Maniveiro. Olá, Patrícia. Olá, Geile. Olá, Bruno. Olá a todos. O prazer é todo meu poder contribuir um pouco das experiências e aprendizados junto ao Maniveiro Guardião. Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você nesse episódio. Sei que teremos muitas coisas boas para falar desse projeto. Olá, Patrícia. Olá, Geile, o Erlis, todos que estão nos ouvindo. Prazer é todo meu, Patrícia. Compartilhar um pouco dessa experiência, bater esse papo aqui com vocês, com certeza vai ser bastante prazeroso. Falar do Maniveiro Guardião, tenho certeza que é um orgulho para todos nós. Desde já eu agradeço. Geile, que bom tê-la aqui novamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Olá, Bruno, Erlis. É um prazer estar aqui com vocês e também nossos ouvintes aí do Mandiocast, poder compartilhar um pouco mais as experiências que nós temos aqui gerado com a mandiocultura no extremo sul da Bahia. E por que não, né? O nosso grande Maniveiro Guardião, um dos trabalhos que a gente sabe que é um trabalho inicial necessário, mas que os frutos vão vir aí no futuro, e a gente tem muito feliz aqui de estar podendo compartilhar um pouco das informações sobre esse tema. Então, vamos lá. Tem muito se escutado, né, sobre o Maniveiro Guardião, mas eu tenho certeza, né, que muitos ouvintes que estão aqui não conhecem ou sabem muito pouco, né, então, ainda sobre esse projeto. Então, gente, qual que é o objetivo do Maniveiro? O Maniveiro é um local onde a gente guarda variedades de mandioca. Então, no extremo sul da Bahia, nós temos um grande estreitamento da base genética. Isso significa que nós temos poucas variedades de mandioca sendo plantadas hoje. E quando os agricultores começam a ter problema com essas variedades, eles perguntavam que outra variedade eu posso utilizar, quais são as outras opções para que a gente possa continuar com a atividade da mandiocultura. E esse era um grande dilema que nós tínhamos, porque não existia um estudo, de fato, localizado, um estudo no nosso território, para que pudesse haver essa resposta. Olha, tem tal variedade que deu certo, porque ainda não havia feito esses testes. Então, o Maniveiro Guardião, ele vem preencher essa lacuna. Então, é um local de pesquisa, é um lugar de estudo. Nós estamos avaliando como é que essas plantas, essas variedades, elas se comportam aqui no nosso território. Tem variedades que estão indo muito bem em outros territórios, nós estamos avaliando aqui. Tem variedades novas. Então, é um conjunto de variedades que estão sendo trabalhadas para que a gente possa ter, no futuro, outras opções, além da variedade, né, comumente plantada aqui no nosso território, a variedade caravela. Então, são alternativas que nós estamos buscando, não só para a produção de farinha, como também a produção de fécula, produção também de alimentação animal, para mesa. Então, são vários objetivos que essas variedades aí estão sendo estudadas para que a gente possa ter um cardápio, né, para os agricultores de novas variedades. E por que esse maniveiro recebeu esse nome de guardião? A gente tem uma preciosidade na mão. Essas variedades, elas são variedades que a gente tem uma dificuldade de encontrá-las. Então, quando a gente conseguiu reunir esse conjunto de variedades, nós precisávamos ter um guardião para esse processo, né? Uma pessoa que estivesse guardando essas variedades, guardando esse material. Então, aí o seu Jorge, junto com o Erlis aí, né, sob a coordenação aí de Bruno e comigo, eles estão fazendo isso, guardando essas variedades de mandioca, cuidando dessas variedades, para que esses estudos possam acontecer. Nós já tivemos um primeiro ciclo, esse foi replantado esse ano, o Maniveiro Guardião. Primeiro foi plantado a partir de muda, para ter qualidade genética, né, fitossanitária, ter garantia de que elas não estavam doentes, e agora elas foram replantadas a partir de manivas, para que a gente possa
continuar fazendo o processo de avaliação. A gente tem parceria aí com a UFSB, que está nos ajudando a fazer essas avaliações para que a gente possa estar caminhando, né, com esses estudos e poder dizer para o produtor, das 23, nós temos mais 5, mais 7, mais 8 variedades que são possíveis e que dão bom resultado aqui no território, apresentando para o agricultor alternativas a essa variedade que está sendo utilizada hoje amplamente e que começa a apresentar aí problema de podridão, começa a apresentar problema de algumas pragas e algumas doenças, e que a gente precisa manter, né, essa atividade tão importante da mandiocultura, e outras variedades estão sendo aí estudadas, e no futuro elas vão estar aí disponíveis para os agricultores. Bom, né? Um projeto como esse, com certeza, é construído por muitas mãos. Você já até falou alguns parceiros, né? Como a UFSB. Mas, Bruno, fala para a gente, assim, quais são os outros parceiros que eu, né, tenho certeza que tem mais. Bom, Patrícia, como o Geire disse, o Maniveiro Guardião ele tem o objetivo de beneficiar todo um território, né? Então, é um projeto que ele não pode ser trabalhado por uma mão só, ele tem que ser trabalhado por várias mãos mesmo, tem que ser coletivo. Eu vejo, assim, o PAT da mandiocultura como um grande guarda-chuva desse processo, e aí todos os envolvidos no PAT eu considero parceiros desse processo, e eu chamo a atenção para os agricultores e as associações, principalmente a Associação de Canabrava, que é onde o maniveiro está implantado, e a gente teve todo o apoio para a implantação e todos os cuidados necessários, ao PDRT da Suzano, que é o Programa de Desenvolvimento Rural Territorial, é um programa de relacionamento que a Suzano tem com as comunidades rurais vizinhas às florestas, onde a Associação de Canabrava é uma das beneficiadas, a Embrapa, grande parceira desse processo, toda a equipe da Polímata, né, que participa e vivencia esse processo. Então, chama atenção, mas todos do Pátio da Mandiocultura são parceiros do Maniveiro Guardião. Esse maniveiro também chama um pouco assim, a atenção, que ele é um dos que tem mais variedades, né? Acho que são 23, é isso mesmo? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas, assim, o que vem sendo estudado e avaliado, né, nesse tempo do maniveiro? São 23 variedades no Maniveiro Guardião. Na realidade, foram as variedades que estavam disponíveis no momento de implantação. Então, outros maniveiros têm 2 variedades, 1 variedade. O Maniveiro Guardião, a gente trouxe todas as variedades que estavam disponíveis no momento na biofábrica, que é quem produz essas mudas, né, com parceria junto à Embrapa. A gente trouxe todas essas variedades para o maniveiro. E como o Geire falou, estão sendo realizados vários estudos lá, a gente tem o apoio aí da UFSB, IF Baiano, ajudando nessas pesquisas, e a gente quer entender o quê? Como que essas variedades interagem com as nossas condições climáticas, nossas condições de solo aqui no território, para ver como elas vão... como é a questão da produção delas, o que pode gerar com as condições climáticas que a gente tem. Isso é muito importante porque vai dar condição para a gente, como até, e para os agricultores optarem por variedades, pensando em questões de produtividade, pensando em possibilidades de usos diferentes, como o Geire comentou, a questão da parte aérea, por exemplo, para alimentação animal, algum agricultor que tem interesse mais em goma. Então, a gente precisa fazer esses testes, eles têm que ser contínuos para que a gente tenha uma segurança maior na orientação e o agricultor tenha uma segurança maior na escolha dessas variedades no futuro próximo. Entendi, Bruno. E assim, Geire, aproveitando o gancho, né, que o Bruno já citou, o que é levado em consideração para a escolha dessas variedades? Existe uma série de critérios, né, que são avaliados com relação às variedades. Se elas são adaptadas à área litorânea, ao regime pluviométrico,
a questão do tempo, né, de insolação. Então, tem uma série de características que são analisadas quais teriam maior possibilidade de sucesso aqui no território. Então, a Biofábrica, ela compartilhou um mapa dessas variedade mais adaptada ao litoral, variedade que tem uma boa produção de farinha e de fécula, variedade que tem mais precocidade. Então, foram uma série de critérios aí que foram estudados em conjunto com a Biofábrica, e a quem a gente agradece aí no Lanza Almeida, que nesse momento, enquanto diretor da Biofábrica, à época, nos permitiu trazer essas 23 variedades para que a gente pudesse fazer essas análises aí em parceria, inicialmente, para definir as variedades com a Embrapa. Então, a gente tem aí uma parceria forte com o Reniva, que está nos dando suporte para todas as avaliações que estão sendo feitas aqui no território. E é importante colocar que o extremo sul da Bahia, nós temos mais de 20 maniveiros. Esse maniveiro, ele é considerado o maniveiro guardião porque ele tem o maior número de variedades. Mas existem outros 20 maniveiros. Nós, inclusive, na semana passada, fizemos a comercialização aí de maniva para um outro estado, a partir de um maniveiro, também implantado no âmbito aí do PAT, né, do Reniva, aqui no extremo sul da Bahia, mostrando o fruto já desse trabalho. Então, não é só produzir farinha. Mandioca, você não produz só farinha, não é só raiz para produzir farinha. A maniva, ela tem um valor comercial. E a partir da venda da semana passada, eu já tenho recebido vários contatos de interessados em maniva para outros territórios, para outras localidades, devido à carência que existe desse material com qualidade fitossanitária, material sadio. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui no Extremo Sul é um trabalho pioneiro e é um trabalho que está irradiando, né, para o nosso território, mas também já está começando a influenciar em outros territórios, uma vez que o trabalho feito aqui pode, né, mandar material propagativo para fora, pode fornecer material para outros territórios também. Então, existe muito ainda a ser feito. Nós temos aí 4 anos do PAT sendo implantado, mas a gente tem condição aí de estar, nos próximos anos, realmente estruturando a cadeia da mandioca, melhorando a produtividade do nosso território e apoiando também o desenvolvimento desse trabalho em outros territórios. Geile, até o momento, o que já foi avaliado, né, desses maniveiros? Então, a gente tem avaliado, cada maniveiro ele passa por um processo de avaliação, e essa avaliação a gente está analisando como que a planta está se adaptando à nossa condição edafoclimática, né, a questão de solo e clima. Nós estamos analisando produtividade, e aí a gente não pode ter a produtividade em apenas um ciclo. A gente plantou de muda, aí deu a produtividade, a gente precisa validar essa produtividade em mais 2 ciclos para haver uma extensão de recomendação dessa variedade para o território. Então, nós estamos em processo. Fizemos o primeiro plantio a partir de muda, fizemos o segundo plantio a partir de maniva, a partir agora de um segundo plantio a partir de maniva, a Embrapa ela vai reconhecer que aquela variedade ela é uma variedade aí que pode ser reconhecida como recomendada para o território. Então, é todo um processo em conjunto que está sendo trabalhado. Então, a gente faz uma avaliação, os técnicos estão aí a campo fazendo a avaliação, verificando produtividade, verificando a parte aérea, verificando uma série de parâmetros que são analisados para que a gente possa estar tendo esse retorno no futuro. A UFSB também, com seus alunos, tem feito o acompanhamento do maniveiro guardião. Então, são várias características morfológicas que são avaliadas, então, desde contagem de folha, desde quantidade de material, peso de raiz, peso com casca, peso sem casca. Então, são vários parâmetros analisados para que a gente possa ter uma validação de uma variedade para o território. E assim, a partir desses dados, né, que nós já temos, você consegue nos dizer qual que é a melhor variedade aqui para o nosso território? Qual que melhor se desenvolveu? Nós temos algumas indicações, ainda não tem a validação, né, como a gente colocou, uma validação que precisa acontecer em vários ciclos. A gente teve um primeiro ciclo que teve esse resultado, a gente precisa de mais 2 ciclos para poder validar, mas a gente tem 2 variedades despontando, vamos dizer, 2 variedades que estão despontando aí como grande potencial para o nosso território, que é a variedade formosa e a variedade corrente, tá? Mas é importante destacar que ainda não é uma validação, é um processo de
inicial de validação, a gente tem indicação de 2 variedades com bom potencial. Existem outras em avaliação também. E a gente está avaliando em vários maniveiros. Então, as variedades com maior potencial estão sendo plantadas em outras localidades, não só no Maniveiro Guardião, para que a gente tenha realmente segurança de que não aconteceu só num lugar uma boa produtividade, mas que, de fato, ela está se expressando em várias localidades. E aí, sim, você poder ter uma validação dessa variedade para o território. Ô, Erlis, você como técnico responsável, né, da comunidade de Canabrava, você considera essa experiência positiva para a comunidade, né, o fato de ter um Maniveiro Guardião instalado ali? Com certeza, Patrícia, com certeza, é uma experiência positiva, sim, né? A comunidade só tem a ganhar com essas novas variedades, né? É bom deixar bem claro, o que se quer aqui não é uma substituição da variedade que nós temos um potencial aqui, porque aqui na região, né, as famílias estão acostumadas a trabalhar, né, com a produção de farinha, né? Então, assim, já há muito tempo vem plantando a variedade caravelas. Então, nós não queremos substituir essa variedade. Na realidade, o que se quer com esse Maniveiro Guardião é que outras variedades, né, possa também ter um potencial enorme aqui na comunidade, né? Já foi falado por Gêlio, já foi falado por Bruno, né? O que se quer aqui é que variedades que, tanto para produção de farinha, como para produção de fécula, como para alimentação animal. Então, assim, a comunidade só tem a ganhar com isso. E nós já temos visto isso no início da primeira colheita, né? Quando se colheu a primeira roça que foi plantada por mudas, né? Você já vê ali os agricultores fazendo o comparativo, né? Olhando ali a mandioca, né? A raizona grande, comparando já com a caravela. Então, a comunidade só tem a ganhar com essas novas variedades. Bom, esse ano, né, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar desse processo de replantio no Maniveiro, né? E foi mecanizado. Eu achei, assim, incrível essa experiência, que para mim foi muito diferente. E eu sei também que no processo de implantação do Maniveiro, não foi assim. Como você participou dos 2 processos, conta para a gente como é que foi para você, né, cada uma dessas experiências, tanto a da implantação quanto no replantio. Foi uma experiência, assim, são 2 experiências muito diferentes, né? No primeiro plantio das mudas, cara, quando eu cheguei com a picape cheia de mudas, que tá lá um número de 8 agricultores, se eu não me engano, eram uns 8 ou 10 agricultores esperando. Quando eu pedi eles para a gente descarregar aquelas mudas, meu Deus do céu, um olhava para o outro, olhava assim, nunca tinha visto muda de mandioca. Então, assim, rapaz, aí um comentava, isso não vai produzir raiz, isso não dá nada. Eu já até na primeira conversa que tivemos com a Embrapa, nós já deixamos bem claro, nesse primeiro processo, a gente não está focado na produção da raiz em si, nós estamos focados na produção de haste, né? Então, assim, e aí foi um processo mais demorado, porque foi plantado em muda, né? Foi plantado aproximadamente uma tarefa, né? 4.000 e poucas plantas de muda manualmente. Então, demorou aproximadamente 2 dias com 8 pessoas trabalhando. Já no processo mecanizado, não, foi um processo muito rápido. A única coisa que nós tivemos foi a preocupação de fazer a seleção das mudas, né? Que colhemos, né, a seleção das manivas, né? Que nós colhemos, fazer essa seleção, né? E foi plantado com equipamento, né? Com a plantadeira de maniva, né? E esse processo foi muito rápido, em torno de 3 horas nós concluímos esse processo. Apesar de estar os 8 agricultores, tinha muitos agricultores também no mesmo dia desse processo, mas esse processo foi feito com apenas 3 pessoas, né? O tratorista, inclusive uma foi Patrícia, né? Que auxiliou lá colocando as manivas na máquina, né? E a outra foi Dorândia. E outra coisa que nesse processo aí mecanizado ele é legal é que a gente tem uma roça padronizada. Você tem corte de maniva preciso, padrão, você tem o processo de adubação padrão, espaçamento bem padronizado, então a roça fica uniforme, fica bonitinha, né? Então a comunidade só tem a ganhar com isso.
E rápido, né? E Foi rápido. muito rápido esse processo. 3 horas, média de 3 horas, concluímos plantar essa mesma área, né? Que é de uma tarefa que demorou 2 dias, em média de 3 horas nós concluímos esse processo. Foi ótimo mesmo. Bom, falando aqui também, né? Já falamos que existem outros maniveiros aqui no extremo sul, mas uma dúvida assim que surgiu aqui agora. Como que é feita essa escolha? Né? Tipo assim, a escolha do local para implantação. Como vou responder essa, Patrícia? Primeiro, assim, a gente tem que entender novamente que a proposta dos maniveiros tem um objetivo de beneficiar um território todo e que essas variedades elas vão interagir com o ambiente que a gente está. Então, com as condições climáticas, as condições de solo. Então, primeiramente, a gente entendeu o seguinte: seria necessário ter plantios de maniveiros nos municípios, né? Não poderia estar numa localidade só. Então, esse foi um ponto. O outro ponto era observar a participação das pessoas no PAT. Então, os agricultores que tinham interesse em plantar o maniveiro, como é que estavam? Se estavam participando do PAT da mandiocultura, se tinham área disponível, se tinha um entendimento que esse é um processo para beneficiar o coletivo, ou seja, uma pessoa que teria o interesse em compartilhar essa experiência. Se tinha disponibilidade de participar desse processo de estudo do maniveiro, que Geri citou. Então, tudo isso foi analisado para verificar se a pessoa tinha condição de ter um maniveiro guardião em sua área. Se essa pessoa tinha o cuidado, o carinho necessário para cuidar de um maniveiro. Então, foi basicamente isso que foi analisado para que a pessoa pudesse ter um maniveiro em sua propriedade. Outra informação, assim, né, interessante que eu acho é que os outros maniveiros implantados, eles contavam com o sistema de irrigação, né? E o maniveiro guardião, ele foi implantado e replantado em um sistema de sequeiro. Você quer falar ou comentar alguma coisa sobre isso? Na realidade, assim, maniveiros que foram implantados em outros territórios, junto à Embrapa, eles já vinham fazendo isso, eles têm o processo de irrigação, eles têm esse sistema de irrigação. Os maniveiros implantados aqui no nosso território, inicialmente a gente teve uma conversa com os colegas da Embrapa, né? Falamos da proposta desse desafio de plantar maniveiros sem irrigação. Inicialmente houve aquele impacto assim, mas eles toparam essa proposta, né? Até porque se a gente fosse pensar em maniveiros irrigados aqui, a gente já teria uma dificuldade de encontrar o agricultor que tivesse um sistema de irrigação para fazer o plantio de uma novidade para a maioria, ou posso até dizer todos os agricultores aqui do Extremo Sul que não conheciam a questão do maniveiro, né? E aí o pessoal da Embrapa topou, o pessoal do Pátio da Mandiocultura incentivou, a gente fez o plantio, os resultados foram positivos e, inclusive, os próprios pesquisadores da Embrapa ficaram surpresos e muito animados com essa condição que a gente teve aqui e o sucesso que a gente alcançou. Outra informação interessante é a utilização de práticas agroecológicas nos maniveiros, né? Fala um pouco para a gente sobre isso também, Bruno. Bom, Patrícia, falando assim dos maniveiros que a gente tem o atendimento, a gente, PDRT e Polímata, né? A gente realmente utiliza práticas agroecológicas. É válido lembrar que o PDRT, ele é um programa que tem como premissa a transição agroecológica. Como o Maniveiro Guardião está na comunidade de Canabrava e a associação é beneficiada pelo PDRT, atendida tem como até a Polímata, não poderia ser diferente o plantio do Maniveiro Guardião e a condução dele. Teria que ser agroecológico realmente. E lá a gente usa como uma sala de aula também para a gente poder trocar experiência com os agricultores, com outras pessoas interessadas, e nós estamos tendo resultados excelentes com isso. Então, a gente assim tem esse cuidado. Então, a gente utiliza adubação com pó de rocha, adubos orgânicos,
A gente utiliza resíduos de farinheiras, como exemplo de raspa de mandioca, a manipoeira, que é conhecida como água de massa, né, que é um dos resíduos da produção de farinha, para adubação. A gente utiliza espaçamentos diferentes, há exemplos de espaçamento em fileira dupla. A gente faz consórcio, a gente utiliza coquetel de adubação verde na área. Então, tudo práticas para que os agricultores possam observar esse desenvolvimento da cultura utilizando essas práticas. A gente pretende que a área onde a gente está plantando, ela, com o decorrer do tempo, ela fique cada vez melhor e cada vez seja possibilidade de uma produtividade maior nessa área. E a gente acredita que com essas práticas agroecológicas, isso é possível. Inclusive, onde a gente já tem feito isso, utilizando todas aquelas técnicas que a gente fala na oficina dos 5 elementos da produtividade, né? Inclusive, quem quer conhecer um pouco disso, tem um Mandiocast a respeito dos 5 elementos da produtividade. Então, a gente utiliza essas técnicas e vem observando a diferença que vem tendo com o decorrer do tempo, porque seu solo vai sendo melhorado, as plantas vão tendo uma condição melhor utilizando esse sistema. Então, é assim que a gente vem trabalhando. Bom, Elis, você falou um pouco ali atrás, né, a questão da resistência dos agricultores com as mudas de mandioca, né? Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso, como é que foi? Pois é, Patrícia. Quando foi como eu disse no início, né? Quando eu cheguei com uma picape lotada com essas mudas, né? Foi um espanto, né? Os agricultores, rapaz, nunca vi plantar, né, aquelas mudinhas num tubetezinho. Isso não vai desenvolver, não tem condição, nós vamos plantar isso aqui mesmo por plantar, é perca de tempo. Mas a gente já tinha feito uma conversa prévia, né, que ia vir por mudas, só que eles não conheciam, né? E assim, mas apesar disso, nós plantamos sim, e foi o que eu falei para eles, olha, o pessoal da Embrapa já passou para a gente aqui que essas mudas, né, as raízes podem nascer com formato de bola, né? Aí o pessoal já fala, os próprios agricultores, né? Porque no dia do plantio a gente tinha também agricultores que eram dono de casa de farinha. Mas esse formato de bola, como é que a gente vai raspar essa mandioca? Falei, não, mas é isso aí mesmo que vai acontecer, pessoal. No início, o que a gente quer aqui são as manivas, né? A gente tem que tirar as hastes para um segundo plantio que aconteceu esse ano. E aí toparam mesmo, apesar desse desafio, plantamos, né? E aí foi interessante que no dia, quando colheu, né? Na colheita, já foi o que eu falei, né? Os agricultores já tomaram espanto, que apesar de ter uma ou outra variedade ter dado pouca deformidade, né? Um pouquinho de bola, mas teve raiz muito desenvolvida, né? Então, assim, os agricultores já começavam a fazer a comparação. Rapaz, está ganhando da Caravelas, tal variedade aqui. Aí, quando colhia, porque a gente colheu, né, por fila, variedade por variedade, né, as 23 variedades, a gente teve a preocupação de colher tudo certinho. Então, quando colheu a primeira variedade, colheu a segunda, umas variedades, aí o agricultor já falava, rapaz, essa variedade aqui, né, não desenvolveu bem aqui não, pelo menos nesse solo aqui, não está bem não, quem sabe em outro terreno ela melhora, mas quando chegava em outra variedade, que era um homem para arrancar, quando ele chegava lá para arrancar, que ele não dava conta, ele já chamava outro agricultor, rapaz, essa aqui tá show de bola. E aí já comparava, essa aqui já ganhou da Caravelas. Eu falava, calma, pessoal, esse é o primeiro plantio, lembra que nós plantamos de muda. Vamos ver, né, como é que ela vai se comportar agora, né, com plantio agora de maniva, né, que nós fizemos mecanizado. Vamos ver como é que vai se comportar. Dentro aqui da nossa comunidade de Canabrava, né, vamos partir para o solo, esse solo aqui está mais um pouco arenoso, vamos jogar essa outra variedade no futuro num solo mais argiloso, vamos ver como é que ela vai se comportar. Mas assim, no início chegou a muda, foi uma descredibilidade total, os agricultores não tinham nenhuma confiança mesmo, não. Geile, como que você vê, né, as novas perspectivas para a mandiocultura com essas implantações e colheitas dos maniveiros, tanto aqui no território quanto no país? É muito legal esse relato de Wellington, né, trazendo a questão do descrédito dos agricultores com as mudas, porque quando a gente chegou
a mini estaca, que já é, além de muda, né, uma outra tecnologia, o descrédito foi ainda maior, porque chegou uma caixa de sapato. Diga, seu caminhão de muda está aqui, é uma caixa de sapato. E foi muito legal ver o resultado depois, né? A gente já colheu a área de mini estaca, já vimos, né, que é uma outra tecnologia que também pode ser trabalhada. Então, nós estamos evoluindo no território, né? Quando a gente fala em termos de pátio, mandiocultura, a gente não começou a reestruturar uma cadeia produtiva, a gente começou a estruturar essa cadeia. E para estruturar uma cadeia produtiva, a gente começa do zero. Nós começamos estudando variedade, fazendo pesquisa básica, iniciando todo o processo. Nós hoje já temos uma caminhada, já temos algumas indicações, já temos alguns avanços, temos aí resultados muito promissores. Mas a gente sabe que tem ainda muito a ser feito. Tem muita coisa para fazer. E o que o Hélio está colocando, a comunidade de Canabrava está vendo esse resultado. Eu lembro do dia que a gente teve com o pessoal da Embrapa lá, né, e o presidente, na época, Luciano, ele dizia assim, a gente só via a Embrapa no Globo Rural, e a Embrapa agora está aqui na minha comunidade, está vendo isso aqui. Então, como eles estavam felizes com toda essa caminhada. Mas é uma questão que a comunidade de Canabrava foi beneficiada, mas quantas comunidades nós temos só pensando no extremo sul da Bahia? São muitas comunidades. Como que a gente multiplica esse material para que o agricultor receba um material diferente? E a gente quer aqui falar para o agricultor que você tenha um maniveiro guardião na sua propriedade. Não precisa ser 23 variedades, mas que você tenha 4, que você tenha 5, que você tenha algumas variedades, porque caso uma variedade comece a ter problema ou comece a ficar doente, até você conseguir novamente essa variedade limpa, né? Conseguindo a desinfecção dessa variedade, ou conseguindo essa variedade de novo sem nenhum tipo de doença, você tem outras variedades para você ir trabalhando. Então, o produtor ele não pode ficar refém de ter apenas uma variedade. Ter uma variedade só coloca em risco o seu trabalho, né, a sustentabilidade da sua atividade. Então, é importante que o agricultor tenha uma coleção, né, de algumas variedades para que ele possa estar fazendo todos esses usos, né, e essas possibilidades. A gente tem aí variedades promissoras para mesa, e para cada tipo de processamento de mesa é necessário uma variedade. Então, se eu for fazer um aipim chip, se eu for fazer um snack, se eu for fazer uma massa de bolo, né, um aipim congelado, quais são as melhores variedades de mesa para esse tipo de trabalho? Se eu quero ter uma farinheira e eu quero trabalhar com produção de farinha e produção de goma, eu preciso ter uma variedade de dupla aptidão. Quais são as opções de dupla aptidão que a gente tem? Então, tudo isso são necessidades que você, enquanto agricultor, precisa estar atento e precisa buscar ter essa coleção. A coleção deve ser sua, e você possa multiplicar, aprender, inclusive, a multiplicar, fazer a multiplicação rápida da mandioca, não só plantar por maniva. A gente aprendeu, e ao longo, né, dos últimos 520 anos, se planta mandioca por maniva, mas já existem novas tecnologias, né? A muda causou estranheza no início, né, muito descrédito, mas quem plantou de muda viu que dá raiz, viu que se estabelece um mandiocal. Quem experimentou, foi um caso apenas no extremo sul ainda, mas quem plantou, o Luiz Matias, lá em Itaitinga, que recebeu as mini-estacas, que plantou por consideração a nós, porque não acreditava que aquilo fosse dar certo, hoje ele está dizendo, olha, dá certo esse negócio mesmo, dá para a gente plantar de mini-estaca. E a grande aposta para que a gente consiga avançar em multiplicar rápido o material é em produção de campos de mini-estaca. Produzir muda é um processo que é caro e é mais demorado. E a mini-estaca, ela está se mostrando super positiva e consegue fazer isso numa escala maior. Então, são possibilidades que nós temos aí de ajudar o produtor a estar profissionalizando a cadeia produtiva da mandioca. Vocês trouxeram elementos aqui muito interessantes quando vocês falaram, a gente plantou de muda, depois a gente plantou mecanizado. É isso, a gente precisa avançar, baixar custo de produção, ter mais eficiência, aumentar a produtividade, para que a gente consiga aumentar a lucratividade da mandioca. Eu fico muito triste quando às vezes eu vou conversar com um agricultor e ele fala assim, eu planto mandioca é uma cultura de pobre, né? Eu não tenho lucro com mandioca. Não, na verdade você tem uma riqueza, a mandioca é uma tremenda riqueza, mas a gente precisa saber trabalhar a mandioca. Eu preciso ter alta produtividade, eu preciso usar a mandioca de forma integral, eu preciso diversificar a produção a partir da mandioca. Então, tem muitas questões que precisam estar sendo aí levadas ao produtor para que ele possa, de fato, ter essa cadeia profissionalizada e a estruturação de todo esse processo com lucratividade ao final.
Os jovens podem e devem ser envolvidos na mandioca, né, no processamento, né, tem muitas oportunidades para os jovens. Nós estamos vindo agora com um trabalho também associado ao pátio da mandiocultura, que é o pátio da bovinocultura leiteira, em que a integração se faz pela mandioca na alimentação animal. Então, tem um caminho aí grande a ser percorrido, tem muita coisa para ser feita, e a gente convida você que é agricultor, você que é jovem, a participar com a gente, a interagir com a gente. Você que tiver vontade aqui no Extremo Sul de implantar uma área, entre em contato para que a gente possa estar apoiando, estar orientando, e que você possa se desenvolver nesse processo. E a gente quer ver cada vez mais a mandioca trazendo boas alegrias para os agricultores, né, e os agricultores podendo compartilhar a sua experiência positiva com a mandioca. Então, esse é o processo que a gente tem visto, e a gente tem hoje exportado tecnologia, né? Temos sido referência para a Bahia, né, para o país. Nós estamos sendo procurados por outros estados para mandar material, foi a semana passada, mas outras aí já estão sendo negociadas, já tem vários contatos de Pernambuco, do Ceará, de própria Goiás, buscando material aqui no Extremo Sul, para que a gente possa estar mandando para eles. Isso abre o quê? Oportunidade. Então, o agricultor que quiser se especializar na produção de maniva semente, existe oportunidade. Tá? Então, a gente abre para que você saiba dessas possibilidades. Se tiver interesse, entre em contato com a gente, entre em contato com o PAT, com a Secretaria de Agricultura do seu município, para que você possa estar sendo inserido, participar desse processo, dessa caminhada que vem sendo feita aqui no Extremo Sul. Bom, já vou começar os processos de agradecimento. Agradeço a participação de todos vocês em mais esse episódio, pela troca. Se quiserem falar alguma coisa, deixa aberto aqui esse momento. Se não, eu vou encerrar. Eu gostaria de falar assim, Patrícia. Eu quero falar um pouquinho também, assim, enquanto agricultor, né, porque eu também sou plantador de mandioca. E eu ainda estou um pouco refém da variedade caravelas. Eu ainda planto muito essa variedade. E isso que ele chamou a atenção para os agricultores, para que ele tenha um maniveiro dentro da sua propriedade, a gente vê isso na prática, porque esse ano de 2020 já está indo para o segundo ataque da lagarta mandarová na variedade caravelas. E eu nunca tinha visto acontecer isso. O que se ouvia, né, com as pessoas mais velhas era que tinha um ataque um ano, ficava 1 ou 2 anos, então não era como está acontecendo hoje. Só em um ano, 2 ataques. E o que eu observo é o seguinte, quando você tem uma outra variedade plantada no meio na mesma roça, uma outra variedade plantada junto, geralmente a lagarta mandarová, ela vai lá e ataca só a caravelas e deixa aquela variedade. Então é interessante sim a gente ter outras variedades, né, dentro da propriedade. Você não ficar só refém a uma variedade. Então, assim, eu quero agradecer assim, o convite, né, em poder participar desse momento tão importante para o território, né, tão importante para o nosso município aqui de Alcobaça, em especial, a Associação de Canabrava, né. Então, assim, o PAT proporcionou, né, esse ganho, né, eu acredito que é um ganho para nós aqui do Extremo Sul, né. E o município de Alcobaça, ele vem despontando aí, né, na produção de farinha, então ele tem que ter, sim, mais outras variedades, né? 2 ou 3, quem sabe 5 ou 6, dessas 23 aí, eu acredito que pelo menos umas 5, no mínimo aí, umas 5 variedades, com certeza será muito produtivo aqui dentro do município. Também quero falar, Patrícia. Eu fico, assim, animado em ver como esses processos estimulam a experimentação dos agricultores. Nessa própria fala de Welles aí, você pode observar isso, né? Então você vê os agricultores ali, rapaz, essa aqui produziu mais, essa aqui tá mais ou menos, mas produziu mais parte aérea, essa aqui deu uma maniva boa, essa aqui produziu mais, mas a maniva eu planto, ela já não sai tão bem. Então, isso aí você percebe que isso aí é nato do agricultor e esses processos estimulam. Então, assim, vai além do maniveiro e das variedades que a gente implantou. Eles começam a pensar, pô, tal variedade
meu pai plantava e parecia com essa aqui. Eu vou resgatar algumas manivas que eu sei que tem em tal área. Esse processo começa a irradiar, né, dentro do território para os agricultores. Isso é muito estimulante para a gente ver essa valorização tão merecida à cultura da mandioca. A FAO recentemente trouxe que a mandioca é uma cultura do século XXI, né? Uma cultura que foi historicamente subestimada, como ele falou aí, conhecido até como o alimento dos pobres, né? E ver essa valorização, ver os agricultores animados, porque isso é de interesse de todo mundo, mas é principalmente para os agricultores. Então, isso estimula muita gente, deixa a gente animado para buscar mais e mais, e compartilhar com eles, e trocar experiência com eles, e com a Embrapa, e com os parceiros que a gente tiver a oportunidade de trocar essa experiência para poder conseguir alcançar voos mais altos, né? Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, poder participar desse processo aqui, eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado. Então, para fechar aqui, também não vou perder essa oportunidade de dizer que é muito gratificante ver todo esse processo acontecendo. A gente sabe que existem mais de 4.000 variedades de mandioca. A gente tem um potencial no Brasil, uma diversidade gigantesca. Por que a gente vai ficar apostando em apenas uma variedade? A gente tem que experimentar, né, essa riqueza. Nós temos agora 23 em avaliação, mas podem ter 50 daqui a um tempo. A gente pode aumentar esse leque, a gente pode dividir isso em mais categorias. Eu vou agora fazer uma análise para alimentação animal, quantas variedades eu vou utilizar para verificar essa questão do teor de proteína na parte aérea, rebrota, quais o potencial que eu tenho de trabalhar aí para a produção de ração. Então, tudo isso são pesquisas que são necessárias para que esse processo não só aconteça agora, mas que ele se desenvolva e ele continue crescendo e apoiando o produtor. Então, produtor, esse Maniveiro Guardião, ele foi pensado e está sendo trabalhado para que você seja o principal beneficiado do resultado dele. Um dos produtos que vão sair desse Maniveiro Guardião é um guia de identificação de variedades. Então, está sendo trabalhado aí, junto com a UFSB, mapeado em fotografia, várias características morfológicas, para que esse guia ele esteja pronto aí, talvez final de 2021 ou 2022, o agricultor possa ter acesso a esse material, ele possa conhecer todas essas variedades que estão sendo aí avaliadas e estudadas no Maniveiro Guardião. E que seja o início, né, de uma grande e linda história a ser contada aqui do Extremo Sul para a Bahia, para o Brasil e, quem sabe, até para o mundo. Então, nosso muito obrigado por poder fazer parte dessa história, por poder estar aqui compartilhando tudo isso. Agradecer aos agricultores de Canabrava que apoiaram, vestiram a camisa, que estão lá dando seu dia, né, participando desses processos com a gente. Agradecer a SDR, que foi quem, pela Biofábrica, fez a doação das mudas. A gente tem vários parceiros, como o Bruno bem colocou aqui. Agradecer a Suzano por todo o apoio. Temos o Banco do Nordeste também apoiando o processo. E a gente tem que dar continuidade a esse processo com tantas parcerias que estão potencializando esse trabalho. Tá? Então, o nosso muito obrigado por esse processo. Vamos lá, que a gente tem muita coisa para contar de mandioca para frente. Que venham outros episódios aí do Mandiocast na temporada aí 2021. Então, esse foi mais um episódio sobre o Mandiocast. Espero lhe encontrar no próximo, que está imperdível. E tem um recadinho para você que está nos ouvindo. Se tiver uma dúvida, pergunta, quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem pelo WhatsApp, 739-8861-1631, ou no e-mail, contato@polimatasoluções.com. Até breve!